Bom, não é mistério pra ninguém que eu sou gamer. Se você me segue lá no meu Instagram, você sabe que eu faço cosplay de vários jogos. Porém, tem alguns jogos bem famosinhos aí que eu nunca fui nem muito chegada. Porém, tem uma exceção que eu gosto bastante. O meu namorado, o Guilherme Piazon, ele gosta muito de praticamente todos os CODs. Eu nunca joguei nenhum e provavelmente eu acho que eu nunca vou jogar. Mas tem uma exceção que eu gosto bastante da lore, da ambientação e no que foi baseado, que é o Call of Duty Zombies ou COD Zombies. Um dia o Gui chegou em mim e me mostrou as músicas, né, do jogo, que são um rock muito bom. E ele acabou me explicando um pouquinho por cima do que se tratava o COD Zombies. Eu acabei indo atrás e vi um vídeo de, sei lá, quase 3 horas sobre o jogo e eu comecei a me aprofundar mais no que foi baseado o jogo. E eu vou explicar sobre isso aqui nesse vídeo. Eu achei muito interessante, por isso que eu decidi fazer um vídeo sobre isso. Para os não gamers ou os que não gostam de COD, eu vou dar aqui um breve resumo sobre o que se trata o COD segundo o Wikipedia. Call of Duty é uma série de jogos eletrônicos de tiro em primeira pessoa, publicada pela Activision. Os 3 primeiros títulos da série se concentram em jogos ambientados na Segunda Guerra Mundial, apresentando batalhas e acontecimentos históricos daquele período. A série viu jogos ambientados na Guerra Fria. Enfim, é um joguinho de tiro em primeira pessoa. Os zumbis desse jogo são bem diferentes de zumbis de outros jogos de outras franquias, como por exemplo o Left 4 Dead. Nesse jogo, os zumbis são mais letais, mais mortíferos e até mais rápidos. Eles têm até uma inteligência bem diferente do que a gente pode ver em outros jogos de franquias de zumbis. Mas pra mim tem um grande diferencial no COD Zombies, que é a inspiração do mapa, e o mapa em específico é Verrückt. O mapa Verrückt foi inspirado em um sanatório real que foi construído em Berlim e ele foi palco e cenário para vários estudos, né, que o Terceiro Reich pretendia fazer naquela época. E realmente eles aconteceram. Esse sanatório acabou recebendo pessoas com autismo, esquizofrenia, depressão e TDAH. Essas pessoas elas eram tratadas como se fossem não dignas de sua existência. Então elas não eram bem tratadas, elas passavam fome ou até mesmo morriam de fome. E elas também eram usadas como cobaias para as câmaras de gás. Quem já estudou um pouco de história na escola sabe muito bem para que eram usadas as câmaras de gás. E nesse caso, essas pessoas eram apenas cobaias. Quando elas acabavam falecendo, suas cinzas, né, elas eram queimadas, suas cinzas todas misturadas, não eram separadas, né, de forma adequada. Elas eram enviadas para os familiares e assim eles davam qualquer tipo de laudo, como pneumonia, para a morte desses pacientes e ficava por isso mesmo. Muitas dessas pessoas, elas eram esterilizadas porque, segundo o Terceiro Reich, né, era o princípio de ter uma raça pura e perfeita. Então essas pessoas elas não tinham direito nenhum de constituir uma família, enfim. Existe um livro muito interessante sobre a Alemanha nesse período chamado Crianças de Asperger, Origens do Autismo na Viena Nazista, onde a premiada historiadora Edith Schaeffer mostra que Hans Asperger, até então celebrado pelo pioneiro no estudo de autismo e da síndrome que levava seu nome, não apenas esteve envolvido com as políticas raciais do Terceiro Reich de Hitler, como foi cúmplice no assassinato de crianças. A propósito, para encerrar aqui o assunto sobre o sanatório que inspirou Verrückt, existe uma placa em pedra, né, na frente desse sanatório que hoje em dia não é usado para nada, ele acabou sendo abandonado, mas existe essa placa com os nomes de alguns pacientes que foram internados lá em homenagem às milhares de pessoas que acabaram perdendo a sua vida nesse sanatório. No jogo, o asilo é assombrado não apenas pelos zumbis, que literalmente emergem do chão, mas também por vozes fantasmagóricas chorando em várias partes do mapa. Um ótimo exemplo disso é o chamado necrotério sussurrante. Quando o jogador está perto do necrotério, uma mulher, um bebê ou um homem podem ser ouvidos.
na sala com uma trincheira ouve-se um homem gritando e na sala com uma cadeira de rodas também. Existe uma sala também com uma estética de dentista, que tem uma maca, né, de dentista com uma roda para você interagir. Quando o jogador interage com essa roda, dá para escutar uma broca e gritos de um homem que fazem exatamente um susto, né, uma coisa bem desconfortável, como se você estivesse no consultório médico. Outra parte muito interessante desse mapa são os desenhos e criptografias escritas nas paredes. Tem easter eggs de figuras históricas reais, como Hans Kemmer, um arquiteto alemão que supervisionou a construção de vários campos de concentração nazistas antes de ser encarregado dos programas de jatos e foguetes. Há outro easter egg como o Grupo 935, grupo de pesquisa científica envolvido com a criação de experimentos em cord zombies, e até mesmo referências aos Illuminati. Acredito eu que os desenhos e criptografias escritas foram inspirados em registros e artes de pessoas com esquizofrenia. A esquizofrenia é um dos transtornos psiquiátricos mais graves, sendo caracterizada por distorções de pensamento, da percepção de si e da realidade externa. Os resultados mostram que a arte e terapia pode ser importante e benéfica aliada no tratamento de pacientes com esquizofrenia, compreendendo que ela ameniza os sintomas do transtorno, além de possibilitar bem-estar e reforçar o autoconhecimento, criatividade e autonomia. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Se você gosta de COD ou teve interesse em ir atrás mais sobre a lore, eu recomendo muito. É um jogo bem complexo que mexe com dimensões alternativas, viagem no tempo, é bem complexo, mas é muito divertido, é muito legal de ver. Eu gosto muito de jogos que são inspirados em lugares reais, em casos reais. Pretendo trazer mais isso daqui no canal porque acaba juntando dois assuntos que eu amo demais. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, me segue nas minhas outras redes sociais que eu acabo divulgando ou pedindo opinião às vezes sobre o que vocês têm interesse de ver. E é isso. Muito obrigada por assistir.